Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Olha nós de volta. Graças a Deus estamos retomando o nosso curso de teologia, né? E hoje nós vamos estar iniciando o estudo do nosso segundo livro, que é Teologia Bíblica do Novo Testamento. Estudamos o Antigo Testamento e agora a gente vai estar estudando sobre o Novo Testamento, tá bom? Esse livro compreende 4 capítulos, então vão ser 4 vídeos que a gente vai estar colocando aí, tá bom? Estou gravando o vídeo que eu achei um pouco melhor, porque a gente faz lá pelo Face, né? Estava fazendo, e oscilava bastante, ficava atrasada a voz, então gravando o vídeo acho que fica muito melhor, fica mais limpo, né? Para os irmãos compreender. E qualquer dúvida, vamos interagindo tanto no grupo do Face como no grupo do WhatsApp, tá bom? Os irmãos estudem o livro através da aula também, vão acompanhando. E aí, na dúvida, chama no WhatsApp, no Facebook, joga as perguntas lá, que aí também serve para os outros irmãos, né? Quem tiver dúvida, e a gente vai esclarecendo e vai conversando, ok? Então, vamos lá para a nossa primeira aula. Hoje a gente vai falar no capítulo 1, vamos estar falando sobre Reino de Deus nos sinóticos, Reino de Deus e Reino dos céus e a Cristologia nos sinóticos, tá bom? Os irmãos sabem que a gente não faz a leitura, eu não vou ficar aqui lendo todo o livro, né, que é bastante extenso, até porque senão vai ser só leitura, o vídeo vai se estender muito, então eu vou estar abordando alguns temas importantes, alguns tópicos aqui, tá certo? Os irmãos devem fazer a leitura aí na sua casa. Estudem o livro por completo e aqui a gente vai abordando os tópicos e a gente vai explicando, tá bom? Tem bastante coisa para a gente falar. A gente vai estar falando agora sobre o reino de Deus. O que é reino de Deus, né? Se fala muito sobre o reino, se prega. Qual é a visão do reino? O que é reino de Deus, né? Então a gente vai estar vendo aqui através dessa lição. Vamos lá. Mateus, nosso propósito aqui é familiarizar os estudantes com a disciplina conhecida como Teologia do Novo Testamento. Então, nós vamos familiarizar. Tem muita coisa no Novo Testamento, mas esse livro ele vai abordar esses 3 assuntos, tá bom? Então, vamos lá. Reino de Deus nos sinóticos. O que seria sinóticos? Sinóticos são os evangelhos que contêm as mesmas passagens, tá? Em tese é isso. Geralmente, o evangelho que tem algumas passagens exclusivas é o evangelho escrito por João. Mas, quando se fala de Mateus, Marcos e Lucas, praticamente o que tem em um livro tem no outro, tá? O que difere? A visão de quem escreveu. A gente vai ver aqui, por exemplo, a diferença aqui quando se trata de reino de Deus e reino de céu. Por que eles abordam dessa maneira? Tá bom? Isso diz respeito para quem eles estão escrevendo. E quando se fala de alguma passagem, a gente acredita que eu abordei isso no outro livro, que é a mesma passagem, mas você vê uma escrita diferente. Por exemplo, um aborda que foi um cego que foi curado, outro aborda que foram 2. É a mesma passagem? É a mesma passagem. Por que um enfatiza um, outro enfatiza 2? Porque um diz que Jesus estava entrando na cidade, outro diz que Jesus estava saindo. Então, isso é a visão de cada um. Como que ele enxergou aquela situação e o que ele achou importante falar, tá certo? Até porque, para quem que eu estou escrevendo? Para quem Lucas escreveu? Para quem Mateus escreveu? Então, ele vai colocar a palavra para que a pessoa a qual está sendo direcionada à escrita, ela possa compreender melhor, tá? Existe uma diferença de eu escrever para um judeu, escrever para um gentil, escrever para um grego, tá certo? Vamos lá. Marcos apresenta o início do ministério de Jesus pregando o reino, demonstrando que a pregação do evangelho está estreitamente ligada ao reino de Deus. Portanto, o conceito de reino de Deus é de elevado interesse teológico. Então, Marcos, ele enfatiza muito na pregação do evangelho acerca do reino. Por quê? Ele mostra para nós que o reino, o evangelho, ele fala de reino. Não tem evangelho de Cristo sem reino, ok? Jesus anunciou o reino, João Batista anunciou o reino.
Jesus anunciou o reino, os discípulos anunciaram o reino. Então, o evangelho de Cristo, ele fala de reino de Deus, ok? Então, se o evangelho que se anuncia, ele não tiver como foco, como fundamento, como base, o reino de Deus, e não tiver como fundamento Cristo, esse evangelho não é de Jesus. Ele não é o evangelho da salvação, tá? O evangelho da salvação, o evangelho de Cristo, é que contém o Cristo como centro, tá? Então a nossa mensagem ela é cristocêntrica. Cristo deve ser o reino. Eu posso pregar em qualquer esfera, mas eu preciso apontar para Jesus. Então o reino, ele sempre foi o foco dos discípulos. Os apóstolos, quando Jesus ele é recebido ao céu, quando acontece a descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Depois daquele momento, quando eles saem para anunciar, eles saem para anunciar o reino. Arrependei-vos que é chegado o reino. Arrependei-vos que é chegado o reino, tá bom? Vamos lá. Página 18 agora. A referência de Mateus pela expressão reino dos céus se deve ao costume judaico de evitar o uso do nome de Deus. Então, ao invés de Mateus falar reino de Deus, ele falava reino dos céus, pelo fato de os judeus terem esse cuidado em anunciar o nome do Senhor. Nós temos conhecimento, por exemplo, nos mandamentos, existe um mandamento para não pronunciar o nome do teu Deus em vão, né? Então, a cultura judaica tem esse cuidado. Nem todos ele fala o nome de Deus, nem tudo eles anunciam o nome do Senhor. Então, Mateus, sabendo disso, para ele falar de uma forma que soe bem no ouvido dos judeus e que eles pronunciem, ele anuncia o reino dos céus, né? Tá aí a importância do conhecimento da cultura, do conhecimento para quem estamos anunciando. Viu, irmãos? Olha só como é importante. Mateus, como um bom judeu, ele sabia o que seria bom falar para eles. No nosso caso, ou no caso de um missionário, no caso de um pastor, eu vou para uma outra região anunciar o evangelho. Dentro do Brasil mesmo, existem diversas culturas. Então, eu devo aplicar, não é da mesma forma, por exemplo, que eu falo aqui, no estado de São Paulo, que eu anuncio, que talvez eu vá falar da mesma forma no Rio de Janeiro, na Bahia, sabe? E então, por quê? Porque a mesma palavra que aqui em São Paulo tem uma conotação, a mesma palavra tem outra conotação em outro estado, em outra cidade, tá certo? Então, olha só como é interessante a gente ter esse entendimento, ter essa sensibilidade, essa sabedoria, né? Então, é muito importante a gente ter essa informação, tá certo? O que é reino de Deus? Alguns acham que reino de Deus é meramente subjetivo, uma questão de relacionamento espiritual entre a pessoa e Deus. Primeiro, vamos lá para minhas informações. Relacionamento, o que é reino? É um relacionamento espiritual, primeiro. Segundo, é algo escatológico. Terceiro, é uma vida regrada, uma herança. Quando se fala em reino de Deus, a gente está falando de algo que parece que não é palpável, ok? A gente fala quando a gente fala de reino de Deus, a gente imagina o espaço que Deus governa. E no nosso, para entendimento de muitos, acha que o governo de Deus é lá no céu. Reino de Deus, reino dos céus. Então é lá onde ele habita, né? Mas na verdade, o reino de Deus é chegado, foi isso que foi pregado por João Batista e por Jesus. Arrependei-vos que é chegado o reino. Então o reino de Deus, ele chegou e foi estabelecido a nós, não no sentido literal, a gente vai ver aqui, tá bom? Então, é uma questão também de relacionamento. Relacionamento com Deus. Quando você tem um relacionamento com Deus, você acaba tendo esse reino sobre a sua vida. Como que a gente vai ter isso, pastor? Vamos lá. Página 19. É preciso ter em mente
o conceito de reino. O que é reino? Não é uma região, domínio ou povo, mas sim autoridade para governar. Portanto, quando Jesus diz que devemos receber o reino de Deus como criança, ele quer dizer que devemos receber a autoridade, o governo de Deus na vida, a fé simples de uma criança. Então vamos lá. Quando a gente fala aqui de relacionamento, que eu coloquei aqui, ter o reino de Deus é ter o governo de Deus sobre a minha vida. Quando eu falo do reino, eu até coloquei aqui na oração do Pai Nosso, no livro está dizendo, Mateus 6, quando Jesus inicia lá o Pai Nosso, 6, a partir do versículo 9, venha o teu reino. Quando eu falo, olha só, irmãos, muitas das vezes nós oramos e não temos noção daquilo que nós estamos falando. Quando nós oramos o Pai Nosso e falamos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, eu estou falando para Deus assim, Senhor, governa, que o teu governo seja sobre a minha vida, que eu seja governado sobre ti. Será que nós somos, no sentido literal, governado por Deus? Será que Deus governa 100% a nossa vida? É isso que diz o texto. Quando eu faço essa oração, eu estou dizendo para que o Senhor venha e governe sobre a minha vida. Quando eu estou falando isso, eu estou dando legalidade ao Senhor, para que Ele governe. Mas nem sempre a forma, com certeza, a forma do governo de Deus é diferente da nossa. Deus não vai governar a nossa vida como nós temos governado. E aí que entra o choque, porque nós estamos acostumados a conduzir a nossa vida de uma maneira e Deus tem outra maneira para governar. Por isso que no início da nossa fé, nós estranhamos bastante a muitas coisas, porque Deus está ajustando a nossa vida, a nossa conduta para trilhar o caminho. E aí nós não estamos acostumados, né? O ser humano, infelizmente, não tem muito hábito com regra. E aí, quando o Senhor quer regrar a vida dele, quer conduzir a vida dele, existe choque. Tá bom? Uma coisa interessante aqui também, que fala de Mateus 6,33, né? Quando ele diz, busca em primeiro lugar o reino e a justiça, ele quer dizer que se deve buscar a justiça de Deus na vida. E esse texto aqui, muitas das vezes, é aplicado na oferta, por exemplo, ou no contexto de bênção, e é errado a aplicação. Quando alguém fala assim, olha irmão, busca o reino de Deus, que as demais coisas Deus vai acrescentar na tua vida. E essas demais coisas as pessoas acham que é um emprego, que é uma condição financeira, que é qualquer coisa que a gente está precisando. Não é nada disso. Tá? Primeiro, a expressão buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Na Bíblia não está demais coisas. Tá? E quando o versículo fala buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, o que vai ser acrescentado sobre a nossa vida? Reino e justiça. Demais coisa não existe, e as coisas que vão ser acrescentadas não tem nada a ver com questão financeira. A justiça de Deus e o reino vai ser acrescentado na minha vida. Olha como é interessante. Ah, pastor, mas o contexto, esse capítulo está falando de providência. Vamos lá. Quando eu busco o reino e a justiça de Deus, o reino e a justiça vem sobre a minha vida. Amém? Uma vez que a justiça e o reino de Deus está sobre a minha vida, se a justiça de Deus está na minha vida, Deus é justo e logo, Ele sendo justo, não vai me faltar as coisas. Ou o que falta Ele vai prover por justiça, bondade e misericórdia. O que eu não posso forçar o texto é dizer que você vai buscar Deus, e buscar a Deus não é você estar trancado na igreja 24 horas. Buscar a Deus é ter uma vida de comunhão com o Senhor. Irmão, vai buscar Deus. Aí entende-se que, então se eu for para a igreja todo culto, se eu fizer tudo o que mandarem, então Deus vai me abençoar. Não, não é isso. Porque isso já é troca, já é barganha. Então eu vou para a igreja porque se eu não for, Deus não me abençoa. Negativo. Até porque a Bíblia fala que o sol vem para o justo e pelo injusto.
Imagina se Deus mandasse sol só para o crente, chuva só para o crente. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus, ele nos abençoa porque ele é Deus, porque ele é soberano e porque ele é bom, tá certo? Reino de Deus, presente e futuro. Aqui são teorias de alguns estudiosos que uns acreditam que o reino é futuro e outro que é o reino presente. Eles acreditam, muitos, que o reino foi estabelecido ou muitos que o reino vai ser estabelecido. O que eu aprendo é que o reino de Deus, ele chegou, foi estabelecido, mas ele não foi estabelecido na sua totalidade. Ele vai ser estabelecido na sua totalidade quando nós formos arrebatados e quando Cristo descer com a igreja na terra, o reino será implantado nessa terra. Essa terra será destruída, terá um novo céu, uma nova terra, então o reino, no sentido literal, vai estar no comando. Ok? Página 20. O reino tanto é presente quanto é futuro. O reino é chegado em Cristo, mas não literal. Quando Cristo surge, em João capítulo 1, fala que o verbo encarnou e habitou entre nós, porque Jesus não foi feito, ele foi criado, porque ele já existia. Então não se pode fazer uma coisa que já existia. Então, quando o verbo encarna, quando ele nasce, o reino vem. Porque Jesus despiu de glória, não foi de divindade. Ele continuou sendo divino, continuou sendo rei. Mas aqui na terra ele tomou forma humana, como está escrito na Bíblia. E ele, como homem, foi obediente, ele foi até a morte, morte de cruz, como diz Isaías capítulo 53. Então, quando Jesus surge, quando ele encarna, quando o verbo aparece, o reino de Deus é estabelecido, não na sua totalidade. Mas João Batista disse, é chegado, esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus. Então ele veio, tá certo? Estabeleceu o reino e a plenitude do reino físico será quando ele descer com a igreja para estabelecer o milênio e para vivermos com ele aqui. Amém? Vamos lá. O Deus do reino. Relação de Deus com o reino. No Antigo Testamento, Deus é chamado e reconhecido como Rei, Senhor, soberano, sobre tudo e sobre todos. Os judeus criam, eles acreditavam que o governo de Deus sobre Israel era medido pela obediência à lei, que, na consumação dos tempos, este reino seria estendido sobre todas as nações. Que coisa linda! Sabe como que os judeus obedeciam a Deus? Eles obedeciam a Deus indiretamente. Eles obedeciam à lei, à palavra. E eles sempre acreditaram que eles obedecendo à palavra, logo eles estavam obedecendo a Deus. E eles iam chegar a alcançar o reino. Por isso que nós temos no capítulo 11 de Hebreus a galeria dos heróis da fé. Por que os heróis da fé? Eles alcançaram a salvação através da fé que a lei pregou, que os líderes, que Deus falou com eles, seja de uma forma audível ou seja de uma forma escrita. Deus falou com Abraão, ele ouviu. Deus falou com Moisés, ele ouviu. O povo não ouviu. Eles creram através da lei, tá certo? E olha como é interessante. Eles criam em um Deus que nunca viram, que nunca sentiram, a maioria deles. Porque nós aprendemos na lição anterior do Antigo Testamento que o Espírito Santo só descia sobre reis, profetas, juízes e sacerdotes. 4 pessoas que tinham esse ministério. O Espírito Santo vinha, usava eles e voltava para o céu. Então, em tese, toda a congregação de Israel, todo o povo, uma exceção ou outra, não tinha o Espírito Santo. Então eles criam pela lei. Moisés falou, Deus falou para seguir dessa forma, vamos seguir. Olha como é interessante para nós hoje, no tempo atual.
Hoje nós temos o Espírito de Deus, hoje nós temos já a palavra que já foi revelada, né? Porque às vezes, deixa eu abrir um parênteses aqui, alguém vai pregar ou alguém fala assim, Deus revelou uma palavra para mim. Deus não vai revelar outra palavra para você, porque toda palavra já foi revelada. Deus, ele te dá uma inspiração nova, beleza? Então hoje nós temos o Espírito de Deus, nós temos a palavra que já está revelada, nós temos a inspiração, nós temos o dom e nós temos acesso ao trono através do Espírito Santo e através do sangue de Jesus, que rasgou o véu e nos deu acesso direto a Deus. E mesmo assim, muitas pessoas não conseguem obedecer a Deus. Mesmo assim, muitas pessoas não conseguem crer no Senhor. Irmãos, nós não precisamos de mais nada para crer no Senhor. Tudo que precisamos crer já foi deixado para nós. Primeiro, as Escrituras. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então hoje nós temos tudo o que precisamos para acreditar no Senhor. Acreditar na salvação, acreditar na libertação, acreditar na cura e acreditar no céu. O céu é real, o arrebatamento, a salvação é real. E nós temos tudo isso para crer. Tá certo? Vamos lá. Aqui, em Mateus, Deus é apresentado como soberano que cumpre a sua vontade. Lucas escreve para Teófilo e para o gentil. Com todas as dificuldades, Deus sempre esteve no controle. Então, Mateus escreve para os judeus, Lucas escreve para o gentil, Marcos para os gregos. Mesmo com toda dificuldade, a gente vai ver Deus aqui no controle de todas as coisas, irmãos. É fora de sério. Preste atenção aqui, Lucas sempre retrata Deus como todo-poderoso. Lucas usa o termo grego dunamis 15 vezes no Evangelho e 10 em Atos. O mesmo poder que Jesus demonstrou em seu ministério é o poder que garante a salvação dos crentes. Então nós sabemos que Lucas, quando escreve o Evangelho com seu nome e escreve em Atos, ele frisa muito sobre o poder de Deus, o poder de Cristo. Nós vamos encontrar o poder de Jesus muito forte em Atos, através da pessoa do Espírito Santo. Então, entendemos uma coisa, que Deus continua no controle de tudo. O reino é dele e o poder é dele. Então, através dos escritores, eles chegam à conclusão que com todas as dificuldades, Jesus sempre estava no controle de todas as coisas e continua estando. Tá certo, irmãos? Então, como eu falei, hoje, em tese, é mais simples acreditar no poder de Deus, porque nós temos coisas palpáveis. Nós temos os nossos pastores, os profetas, os irmãos que são usados por Deus, que Deus fala de uma forma clara. Existe a testificação através do Espírito de Deus. Hoje você não precisa ir até o sacerdote para que o sacerdote possa interceder diante de Deus. Hoje você pode dobrar o joelho na sua casa e falar com o Senhor. Você vai para a igreja e você quer que o Senhor fale com você, Deus, ele tem a palavra para falar com você. Ah, pastor, mas eu não sei se foi Deus que falou comigo. Examina as Escrituras, meu irmão. Busca em Deus o dom do discernimento que está escrito em 1 Coríntios 12. Então, hoje nós temos fontes suficientes para crer no poder de Deus. Amém? Essa foi a primeira parte. Depois vocês respondem o questionário, tá bom? E nós vamos para a próxima parte. Deixa eu ver aqui. Nós vamos agora à página 27. Cristologia nos sinóticos, Cristologia nos evangelhos, a expectativa messiânica. Quando fala do sinótico, como eu já expliquei, a gente vai ver as mesmas passagens. E depois vocês vão estudar e vocês vão ver
o Cristo apresentado por cada um, como eu já antecipei aqui para vocês. A expectativa messiânica. Vamos lá. O povo aguardava Cristo. Por quê? Por que havia uma ansiedade muito grande pelo Cristo? Quando Jesus ele aparece, os estudiosos dizem que os evangelhos, os 4 evangelhos, eles fazem parte do Antigo Testamento. A nossa Bíblia, ela é dividida entre Antigo e Novo Testamento. Amém? No Antigo Testamento, o último livro, Malaquias. Malaquias? É Malaquias, né? O primeiro livro, ele é Mateus do Novo Testamento. Malaquias fala do período intertestamentário, acaba Deus no silêncio, 400 anos sem falar com o povo, 430 anos sem falar com o povo. E aí no Novo Testamento inicia Mateus. Porém, pastor, eu sempre aprendi que de Mateus a João fazem parte do Novo Testamento. Ok. Porém, quando Jesus surge em cena, quando zera o calendário, quando começa uma nova história, na verdade, Jesus inicia o seu ministério na lei. Quando Jesus aparece, o que está em vigor é a lei. Olha que interessante. Jesus vai estabelecer a nova aliança. Na última ceia que ele participa com os discípulos, ele apresenta o cálice e fala: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. E quando isso é ratificado? Quando passa a vigorar? A partir de Atos, quando o Espírito Santo desce e inicia a nova era. Então, os estudiosos dizem que o Novo Testamento não, os 4 evangelhos fazem parte do Antigo Testamento. Porque você vai estudar a história de Cristo e você vai ver que ele viveu. Você vai perceber várias passagens. Ele pagando tributo, João 8, quando pegaram a mulher no ato do adultério, quando os fariseus reclamavam com ele que ele curava leproso, curava no sábado. Tudo isso porque a lei estava em vigor. Ninguém ia questionar Jesus se a lei não tivesse em vigor. Jesus mesmo falou: não vim para abolir lei, eu vim para cumprir. Ele cumpriu toda a lei. E depois que ele cumpre, ele estabelece um novo mandamento. Tá certo? Então, quando ele aparece, havia a expectativa já há muito tempo do novo Messias. Por quê? Porque o Messias ele veio profetizado já desde o Antigo Testamento, pelos profetas. Isaías foi o que mais falou, conhecido como o profeta messiânico. Ele enfatiza sobre toda as fases que Jesus ia passar. É conhecido o livro de Isaías como a mini-bíblia. Ele fala sobre todas as passagens. Então, quando Jesus aparece, havia aquela ansiedade pelo Messias. Por quê? Lembra da história de quando Deus aparece para Moisés e o povo estava escravizado no Egito e Deus ouviu o clamor do povo e Deus queria libertar o povo através de Moisés. Da mesma forma, o povo estava ansiando por um Cristo ou pelo Messias. Por quê? Porque o Messias profetizado dizia que ele vinha estabelecer o seu reino, que ele viria restaurar o templo, que ele viria resgatar a nação. E o povo, naquela ocasião, estava vivendo sob o jugo de Roma. Assim como os hebreus estavam vivendo sob o jugo dos egípcios, o povo estava vivendo sob o jugo de Roma. Roma estava sob o domínio, no sentido literal. Então eles aguardavam que o Messias viesse. Só que a visão deles era que o Messias viesse estabelecer um reino físico. Ele viria para restaurar o templo que foi de Salomão. Ele viria sentar num trono
e ele iria com seu cetro ia governar, ia dominar as nações. E o que Deus tinha não era o literal. Deus tinha em plano que o Messias viesse, restaurasse as nações e levasse para o céu. E que o reino que fosse estabelecido não seria um reino terreno, mas seria um reino celestial, tá? E por isso que quando Jesus surge, com tudo que Jesus fez, João escreve no capítulo 1:11. Ele veio para o que era seu, mas o seu não recebeu. Porque olharam e falaram assim, tu é Messias? Não pode ser. O Messias é rei. O Messias que estamos aguardando, ele vai destronar Roma. Ele vai destruir nossos inimigos. Não, mas não era inimigo físico, era inimigo espiritual. Mas eles não entenderam dessa maneira, por isso que eles não receberam a Deus. Página 28. Isto aparece fortemente na passagem da multiplicação dos pães, conforme narrado especialmente por João. Quando as pessoas iniciam um movimento para declarar Jesus rei da nação, quando eles percebem as verdadeiras intenções de Jesus, muitos o abandonam e deixam de seguir. Por quê? Justamente por isso. Quando Jesus começa a arrastar a multidão, começa a fazer aqueles negócios, todo mundo fala, esse é o rei, esse é o rei. Percebe que quando ele tem a entrada triunfal, ele entra... Irmãos, quando ele tem a entrada triunfal em Jerusalém, você sabia que não era para ele ter entrado montado num filhote de jumento? Ele deveria ter entrado sentado, montado sobre uma égua branca. E quando alguém está esperando o rei entrar, vem ele num filhote de jumento lá. Eu falo assim, tá tudo errado. Esse cara não é o meu rei. Não pode ser. E Jesus tranquilão entra e as pessoas lá ovacionando, usando as alturas, não sei o que lá. E depois quando começam a ver a trajetória, o ministério de Jesus, fala, não tem nada a ver. Eles estavam esperando, lembra de Israel quando pediu um rei e insistiu a ponto de Deus permitir que Saul governasse? Foi isso. Nós estamos acostumados com as coisas físicas, irmãos. Por isso que muitas pessoas sempre levam a conotação da bênção para o lado físico, material, sabe? As pessoas, quando se fala de bênção, para muitos, ter saúde não é bênção. Ter o ar para respirar não é bênção. Ter esse dia lindo, ensolarado, não é bênção. Bênção é meu carro, bênção é meu emprego, bênção é alcançar o meu... Não. Bênção é ter salvação. Os discípulos uma vez voltaram todo felizes quando foram anunciar que Jesus deu poder para eles irem. Eles voltaram todo felizes dizendo que os demônios obedeciam a eles, que curaram e fizeram um monte de coisa. Jesus falou assim, isso aí é muito bom de fazer. Só que o mais importante é ter o vosso nome escrito no livro da vida. E eles ficaram meio, caramba, sabe? Nicodemos vai falar para Jesus, tu é mestre, tu é o cara. Ninguém faz o que tu faz se não for de Deus. Tu é o cara de Deus, tu é de Deus, tu é homem de Deus. Jesus olha para ele e fala assim, na verdade eu te digo, se tu não nascer da água e do Espírito, não pode entrar, não pode ver o reino. Percebe que enquanto as pessoas pensam no físico, Jesus pensa no espiritual. Você vai encontrar Jesus chamando os discípulos à parte, explicando várias parábolas. Jesus pregava uma parábola e depois você vai ver na continuidade Jesus explicando a parábola. Porque ele estava olhando para o chão e não estava olhando para o céu. Então, a conotação disso é que o nosso Messias que veio não é um governo físico. O Messias que veio trazer para nós, ele não veio trazer bênção física, não veio trazer bênção material. Ele falou assim, eu vim para que tenha vida. Ele não falou, eu vim para que tenha dinheiro. Tudo isso é consequência. Precisamos? Claro.
Não estou falando que a gente não precisa. Estou falando que não precisa de dinheiro. Estou falando que não precisa de carro, de casa. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que isso não pode ser prioridade. Isso não pode ser motivo de buscar a Deus. Eu busco a Deus porque eu preciso disso. Eu busco a Deus porque eu preciso ser salvo. Eu busco a Deus porque eu tenho necessidade de Deus na minha vida. Eu sou carente, eu preciso. Eu estava até falando hoje com Ontem, estava falando com um irmão ontem, e eu às vezes tenho um pensamento contrário daquilo que as pessoas pensam. Normal. E muitas das vezes a gente, quando prega sobre o vaso, a gente prega sobre o vaso perfeito, que Deus vai fazer um vaso novo, que o vaso tem que ser todo perfeito, e não sei o que lá, não sei o que lá. Será? Eu tenho um pensamento. Eu penso que a gente não pode... Eu acho que eu tenho que ser um vaso rachado. Que isso, pastor? Porque pensa comigo. Pensa num vaso agora. Vocês que conhecem aqueles filtros de barro. Conhece? Imagina um filtro de barro sem aquela torneira. Fechado. Tu enche ele de água, tampa, ele fica lá. Ele não tem por onde sair água. Então não tem necessidade de tu encher ele. Se ele fosse um vaso rachado, você não teria que ir a cada 1, 2, 3 dias colocar água? Imagina se eu sou um vaso sem rachadura, sem torneira, sem nada. Deus me enche de glória, de unção, de poder, de tudo que eu preciso. Pronto. Nunca mais vou buscar Deus, que eu não vaso. Eu não estou rachado, não tem como sair. Então eu preciso ter uma trinca na minha vida. Eu preciso de alguma forma ter um escape. O que seria isso? Deus me enche para eu esvaziar, irmão. Eu tenho uma base para isso. 1 Samuel 16. Samuel vai orar para que Deus tenha misericórdia de Saul. Deus fala para ele não orar mais, que Deus não queria mais conversa com Saul. E Deus fala, enche o teu vaso e vem. E a pessoa só pode encher o que está vazio. E Samuel era sacerdote. E uma das funções do sacerdote era usar o vaso para consagração. Se o vaso estava vazio, é porque ele usou o vaso em alguma ocasião. Provavelmente na consagração de Saul. Estava vazio. Se Samuel não consagrasse, não usasse o vaso para ninguém, o vaso ia estar cheio. Deus não ia precisar falar para ele encher o vaso. Então nós, irmãos, temos que ter sempre uma trinca na nossa vida, aonde vai vazar. Que isso, pastor? E eu tenho que saber quando o vaso já está esvaziando, para eu continuar buscando a Deus. Quando as pessoas acham que não tem necessidade de estudar, quando as pessoas acham que não tem necessidade de buscar, quando as pessoas acham que não tem necessidade de orar, de consagrar, de ir para o culto, quando as pessoas se sentem dessa forma, é porque ela tampou todas as brechas e não está vazando mais. Eu sou autossuficiente. Olha, o pastor está fazendo um evento na igreja, eu não preciso ir. Olha, o pastor está pedindo consagração para os obreiros, eu não preciso consagrar, eu já estou consagrado. Ela já é autossuficiente. Só que tome cuidado, porque a água parada, ela pode estragar, ela pode dar larva, ela pode criar limo muito tempo, entendeu? Então água boa é água limpa. E água para ser limpa, é melhor ser corrente. Você já viu larva de dengue em cachoeira? Que a água está constante? Não. Qual é a orientação do Departamento de Vigilância Sanitária da Saúde? Não mantenha a água parada. Se a água é corrente, não tem como, irmão. Não tem como, não tem tempo hábil para sujar. Então nós temos que ser... Olha, irmão, como Deus é lindo. Ó, lembrei de outro texto. Jesus falou assim, olha, quem beber dessa água nunca mais terá sede, porque a água vai ficar parada na tua vida. Foi isso que ele falou? Não. Quem provar da água que eu lhe der, rios de água viva vão fluir dentro de você, vão correr.
Um rio. O rio corre a água sempre. Como que o rio, a palavra, vai correr dentro de mim se não tem por onde sair? Pegou? É isso aí. Vamos adiantar. Página 30. No Evangelho de Marcos, surge uma curiosidade chamada por Qued, de segredo messiânico. De fato, Jesus constantemente ordena que a ninguém seja dito que ele é o Messias. Poucas vezes Jesus permitiu que os seus feitos fossem anunciados. Jesus não fazia questão que as pessoas descobrissem que foi ele que fez o milagre ou que ele que não fez. Jesus falava, uma coisa que eu acho muito bonita em Jesus, ele fez uma cura certa feita e ele fala assim, se apresenta para o sacerdote e apresenta a oferta que Moisés falou. Aí em Hebreus vai falar que Jesus é maior que Moisés. Mas ele mesmo sabendo, e mesmo ele sendo maior que Moisés, ele fala para obedecer o que Moisés deixou. Mais uma vez, mostra que ele estava cumprindo a lei. O que está em vigor é a lei? Moisés falou que quando for curado tem que apresentar a oferta para o sacerdote, então faça isso. Tremendo. Jesus dá show. Não deixa nada embaraçado para ter motivo. É isso que nós temos que fazer. Vamos aprender com Jesus. Vamos cumprir a palavra. Vamos cumprir a lei. Tem pessoas que cumprem a palavra e desobedecem a lei dos homens. Irmãos, temos que obedecer às nossas autoridades. Temos que cumprir a lei dos homens, sabe? Então, para que a gente possa ser irrepreensível e para que a gente não venha dar legalidade para o adversário. Então, Jesus, ele quando tinha uma situação, ele cumpria. O que Roma fala? Tem que pagar tributo? A gente paga tributo. O que Israel, o que Jerusalém pede? Tem que subir no templo. Toda festa, vamos subir no templo. O que a cultura judaica diz? O menino de 14 anos tem que ser sabatinado para ver se vai ser aprovado e ganhar essa autonomia como homem. Então eu vou ser sabatinado. Ele poderia bater no peito e falar, pai, eu sou Cristo, eu vim para salvar a humanidade, eu não preciso ficar passando, sentado para ficar respondendo pergunta de ninguém não, eu sou mestre. Não, ele cumpriu. Então, a gente tem que aprender com Jesus, com a sua simplicidade, com a sua humildade, de obedecer aos homens, às orientações, à lei, o que estava ali em vigor. Tá certo? Página 32. No ministério terreno, as referências de Jesus como filho do homem e seu ministério terreno causavam grande perplexidade aos ouvintes, porque eles entendiam as implicações de ser divino pré-existente. Como exemplo, em Marcos 2,10, Jesus diz que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado. Assim associa-se o título com uma prerrogativa divina. Esse texto de Marcos 2, quando Jesus está em Cafarnaum em casa, chega uma grande multidão e aí dois amigos vão levar um amigo seu paralítico, sobem no telhado, faz um buraco lá, desce e Jesus fala assim, a tua fé te salvou. E tinha alguns fariseus, alguns escribas e fala, quem é ele? Eles pensam, né? Quem é ele para perdoar pecado? E Jesus falou, eu tenho poder para perdoar pecado na terra. E ele falou, qual é mais fácil? Dizer, perdoados todos os pecados, ou dizer, levanta, toma tua cama e anda. Eles não responderam nada, até porque para perdoar pecado, só Deus. E para fazer a cura, para levantar aquele paralítico naquela ocasião, só Deus. Então, como eles não queriam dar um braço a torcer que Jesus era divino, que ele era o Messias, eles não responderam nada. Jesus falou, então eu te digo, perdoados estão teus pecados, levanta, toma tua cama e anda. E aí o cara levantou naquela hora e todo mundo ficou abismado, né? Então, nessa ocasião, Jesus falou, eu sou.
Eu tenho. Quando ele dizia filho do homem, ele tinha as duas naturezas. Nós somos sabedores, nós cremos dessa forma que Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Ok? Então, na sua natureza divina, ele tinha todos os atributos, todos os dons, mas na sua natureza humana, ele tinha necessidade de orar, jejuar, teve fome, sede, sono, cansaço, opressão, tudo. Então ele sentiu na pele o que nós sentimos. Página 34, já estamos encerrando. Nos evangelhos, o título Filho do Homem tem um significado teológico que indica a identificação de Jesus com Deus Pai. Marcos indica seu livro dizendo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele não apenas indica com essa afirmação da filiação divina de Jesus, mas estrutura seu livro em torno dessa verdade ao colocar a confissão de Pedro no centro. Então Jesus, quando fala Filho de Deus, Marcos ele mostra com bastante veracidade ali realmente que ele era. E Jesus, em algumas ocasiões, ele diz isso. No capítulo 14 de João, quando ele fala, eu vou para o Pai, eu sou o caminho, e alguém pergunta, mostra o caminho. Ele diz, como assim mostra o caminho? Eu sou o caminho. Mas quem é o Pai? Como que a gente vai saber? Quem vê a mim, vê ao Pai. Né? Então, é indiscutível a natureza divina de Jesus por tudo que ele fez. Ninguém na terra fez obras como ele fez. E eu não estou falando só obra de milagre, irmãos. Não estou falando só obra de poder. Porque ele falou que se nós cremos, faríamos obra maior do que ele fez, né? Isso aí é uma outra situação também. Mas não foi só obra de milagre, poder, autoridade, cair fogo, expulsar demônio, ressuscitar morto, curar. Não foi só isso. No meu ponto de vista, o que Jesus mais quis enfatizar foi o amor de Deus. Tudo que Jesus fez, muitas pessoas poderiam falar, eu vou para a cruz também. Tem tanta pessoa aí kamikaze que fala, eu vou para a cruz também. Mas não é o fato de ir para a cruz, irmão. Ele vai para a cruz sem rancor, sem ódio, sem dever nada. Quando é dada a oportunidade para ele se defender em Pilatos, lá no julgamento, ele fala, meu filho, o que você falou está falado. Não preciso me justificar aqui não. Quando ele está na cruz, que zombam dele, ele fala, pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo, sabe? Então o amor de Deus, ele é maior do que qualquer milagre, qualquer cura, irmãos. Nós sabemos quanto é difícil servir a Jesus do jeito que ele quer. Como é difícil aguentar uma afronta. Como é difícil perdoar quem caluneia. Como é difícil você perdoar uma mágoa antiga. Como é difícil você ter paz com as pessoas. Sabe? Então é isso. A divindade de Jesus é manifesta nisso, é a essência de Cristo, é o amor. Então as pessoas às vezes se preocupam em milagre, em poder, em autoridade, mas esquece do fruto do Espírito. Não basta ter dom e não ter fruto. O que salva não é dom. O que salva é fruto. Fruto, longanimidade, amor, perseverança, paz, benignidade, domínio próprio. Isso é o mais importante na vida do crente. O mundo lá fora não vai testificar se eu sou crente pelo poder que eu exerço nas pessoas. Porque poder, irmãos, beleza. Mas e vida? E amor ao próximo? E domínio próprio, sabe? Amar uma pessoa que afronta, amar uma pessoa que em tese te fez mal. E na ótica humana, se você me fez mal, você me pede perdão. Se você me magoou, você se retrata comigo.
Aí a gente vai para a Bíblia e a Bíblia fala assim: se tu sabe que o teu irmão tem algo contra ti, tu vai até ele. Como assim? O ensino de Cristo, ele vai contra o ensino do mundo. Vai contra todos os princípios que aprendemos até hoje. Não, mas se aquele irmão me magoou, ele que tem que vir se retratar. Ele não sei o que lá, não sei o que lá. Não é isso não. Você tem que ir lá, pedir perdão e você ter o teu coração liberado. É fácil isso? Evangelho não é só poder, irmãos. O que vai nos garantir salvação é amor ao próximo. É amor a Cristo. Porque a Bíblia fala, João, nas suas cartas, ele fala: aquele que diz que me ama e aborrece seu irmão é mentiroso e o amor do Pai não está nele. No livro em 1 João, capítulo 1, salvo engano, ele fala assim: se andarmos na luz, como na luz ele está, e tivermos comunhão um para com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, para eu ter o meu pecado purificado pelo sangue de Jesus, eu tenho que andar na luz e ter comunhão com meus irmãos. Entendeu? Então é isso. O reino de Deus, ele é estabelecido sobre a nossa vida para que a gente tenha uma vida como Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, a nossa aula está encerrando, tá bom? Deu quase 1 hora de aula. Foi o resumo da nossa lição, como eu falei para vocês. Não vou ficar lendo o livro, que é muita coisa, mas vocês leem o livro em casa, vai acompanhando, faz anotação, tira suas dúvidas e manda lá no grupo para a gente estar respondendo, tá bom? Próximo capítulo da semana que vem, a gente vai falar sobre pneumatologia nos evangelhos em Paulo. Pneumatologia fala pneuma, vento, estudo do Espírito Santo. Show de bola. Vai ser muito da hora, irmãos. A gente vai falar sobre o Espírito Santo no Evangelho, o Espírito Santo nas epístolas paulinas, tá bom? Estudem o livro, crianças. Tem bastante matéria. Matéria está um pouquinho puxada. Então, para ficar dinâmico, para você compreender, você leia, estuda o seu livro. Glória a Deus. Estuda seu livro em casa, pega as aulas, assiste os vídeos, faz as anotações, tira as perguntas comigo, lá no grupo, para a gente dar continuidade. Amém? O livro está uma bênção, e aí a gente vai estar toda semana colocando lá no grupo, tá bom? Vou estar colocando aqui no grupo do Face para vocês estarem assistindo, tá bom? Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus continue dando força, dando graça. Tivemos alguns empecilhos aí no curso, mas eu creio que nós vamos continuar em nome de Jesus. Não parem, não abandonem esse projeto aí para nós estudarmos, tá bom? Vamos continuar firmes em nome de Jesus, para que em breve, próximo ano, vamos estar nos formando. Tá certo, irmãos? Eu sei que vai ser uma bênção para o teu ministério, para a sua vida pessoal. Curso de teologia, como eu sempre falo, não é só para formar obreiro, né? Não. Ele serve para toda a área da nossa vida, tá bom? Então, Deus abençoe.